Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Mensagem de Sabedoria com o Dr. Paulo Valzac. E hoje nós vamos continuar a nossa semana sobre medos e também o despertar da autoconfiança. E como de costume, é claro, tem um aviso. Faltam 2 dias para começar nossos cursos aqui no canal. Você quer aprender mais? Você quer ter mais sabedoria? Quer dar aquela guinada para melhor aí na sua vida? Então, vem participar conosco aqui dos cursos. Bem, mas ontem nós falamos do medo. Muito bem, que é o nosso tema da semana. E já aprendemos uma coisa: o medo faz mal? Não. O que faz mal é como gerenciamos esse medo. Muito medo, ele nos paralisa. Pouco medo, ele nos traz muitos problemas. Então, eu preciso ter o equilíbrio. Todo mundo já sabe. Muito bem. Mas o que pode funcionar para diminuir nossos medos, doutor Paulo? Primeiro, analisar se o medo é real ou imaginário. Isso ajuda muito. Mas é claro que tem muitas pessoas que acreditam que tudo é real. Esse perfil de pessoa é onde o medo está enraizado lá desde a infância. Para isso nós temos um teste chamado teste ERA, que tem o poder de avaliar se a pessoa tem esse perfil do medo. Inclusive, o teste dá um raio-x dos seus comportamentos e como você pode diminuir esse medo que vem lá da infância ou outro comportamento qualquer. Em geral, esse comportamento do medo é construído quando os nossos pais nos transmitiram insegurança, medos e incertezas. E essa transmissão foi de forma consciente ou inconsciente. E na vida adulta, nós carregamos tudo isso e de várias formas nós ainda validamos e reforçamos esses medos. Bem, mas a gente precisa aprender a diferenciar o que é real e o que é imaginário. Esse é o passo importante para diminuir o medo. Lembrando que geralmente o medo faz a gente pensar demais, quase que obsessivamente. Então, pare e respire. Essa é a primeira dica de hoje: respirar. Segunda dica: é imaginário ou é real? Você precisa se perguntar. Terceira dica: você tem evidências? Tem fato de que seja real? Isso desconstrói um pouco o medo. E o quarto, e o mais importante, enfrente o seu medo. Talvez esse quarto passo seja o mais terapêutico de todos, pois o simples fato de enfrentar o medo simplesmente desestrutura ele. E no geral, após a gente enfrentar o medo, nós vamos pensar assim: era muito mais fácil do que eu imaginava. Não é verdade? Mas olha que interessante. Eu tive um aluno que colocou na cabeça que ele tinha câncer. E recentemente seu pai havia morrido, mas não de câncer. Mas isso abalou ele profundamente, emocionalmente, despertando esses medos obsessivos. Aliás, em geral, algum evento traumático é que dispara o medo, o pânico. E ele ia toda semana num médico diferente. E lá fazia tomografia, raio-x, colonoscopia, exame de sangue, tudo para avaliar se ele tinha algo. E quando ele chegou no meu consultório, ele trouxe uma pilha de exames, todos sem exceção normais. Não havia nada de errado com ele. As evidências estavam lá, mas ele pensava agora de uma maneira diferente. Mesmo não tendo as evidências, ele achava que era algo da intuição dele. O que não era. Era um pensamento obsessivo. Bem, eu sabia que ele estava totalmente tenso, ansioso. E aí, no começo de cada sessão, nós realizávamos uma prática relaxante. E eu enfatizei que não podemos ter medo daquilo que não existe. Não havia evidências. Tudo era apenas imaginação. E aí eu permiti que ele soltasse tudo que ele estava reprimindo em relação ao pai. E aí estava o problema. A morte do pai foi o gatilho, sempre tem um gatilho, para criar todo um ambiente ameaçador. No final, ele foi expondo seus medos e nós fomos buscando pequenas soluções. Ele se sentiu fortalecido. Pudemos então seguir num campo mais profundo. Falamos sobre a confiança da vida, a confiança em Deus, o que lhe permitiu criar uma força para não cair nas armadilhas do medo. Mas hoje eu vou compartilhar um dos recursos que eu mais uso nesse caso. Primeiro é a meditação profunda. Eu chamo de hiperrelaxamento. E segundo é a escrita terapêutica. Mas eu faço algo inovador e eu gostaria de compartilhar com você. Então, aí vai a dica prática do dia.
Se você tem medo de algo, pare. Escreva, escreva. É a escrita terapêutica. Escreva tudo o que você está sentindo. E olha, não meça palavras. Depois escreva por que você está se sentindo assim. O que você pensa. Então, pensamentos e sentimentos são importantes. Depois pergunte-se, esses medos que eu tenho são reais ou imaginários? Escreva sobre eles. Quais evidências comprovam isso? Escreva. E de repente, você está soltando tudo. Não importa se é uma página, 5 ou 10 folhas, solte. Esse é o propósito. Agora, você vai ler tudo isso que você escreveu. Mas aí está o diferencial da minha técnica. Você vai gravar tudo isso. E após gravar, você vai escutar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí está a grande sacada. Ao escutar, algo muda dentro de você. A percepção, a consciência. E tudo se torna uma tremenda clareza. Esse é o processo. O hiperrelaxamento nós fazemos com áudio correto, chamado áudios holofônicos. Então a gente usa o áudio e a escrita terapêutica dupla, aquela que você fala e ouve. E isso traz uma desconexão com o medo. E assim podemos seguir para o próximo passo, a autoconfiança, no qual eu vou falar sobre ela amanhã. Bem, eu espero que você tenha apreciado o conteúdo, então nos vemos aqui amanhã. Até lá. Aloha!